Bom dia, meus irmãos. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciando a nossa EBD de hoje, orando ao nosso Deus, pedindo a sua bênção. Hoje é a aula número 35 e estamos no finalzinho da doutrina de soteriologia, na matéria de doutrinas básicas, ok? Então vamos orar pedindo, obviamente, a bênção do Senhor sobre o nosso tempo nesta manhã. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela instrução que ela irá nos trazer, como sempre faz. Nosso desejo nesta manhã e nossa necessidade nessa manhã principal, Deus, é do Teu Santo Espírito, que nos abençoe, que nos ilumine, que abra nossas mentes e corações para entender a Tua palavra e especialmente a importância, como ela é fundamental em nossas vidas, partindo, Deus, do fundamento da doutrina cristã, da onde está baseada a nossa fé. Obrigado, Deus, por esta manhã. Abençoa cada irmão que está se dirigindo. Cuida daqueles, ó Deus, que estão enfermos, viajando, guardando a cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como sempre, vamos relembrar a nossa definição. Soteriologia é o estudo sobre a salvação do homem através da obra de Cristo, incluindo sua eleição soberana por parte de Deus, seu chamado, perseverança e glorificação. Na semana passada, nesse roteiro que a gente está vendo aí, a gente passou da perseverança, já estava na santificação, onde paramos, e hoje vamos chegar finalmente a esse último estágio, a glorificação. Estágio, obviamente, que acontece após a nossa morte. Então, nossa lição começa o seguinte: a glorificação, do verbo grego doxazo, diz respeito à consumação da salvação do crente. Na glorificação, o salvo entra para um estado de total livramento do pecado e dos seus efeitos, passando a habitar com o Senhor para sempre. A gente costuma, inclusive em relação ao pecado, irmãos, dizer que no momento da nossa conversão, nós somos livres do domínio do pecado, do controle do pecado. Isso nós vimos nesta própria doutrina, como que o homem sem Cristo, ele é escravo do pecado, certo? Ele é servo do pecado. Obrigado, meu irmão. E na conversão, esta escravidão é rompida. No momento, a partir deste momento, no processo em que nós todos estamos aqui hoje, nós conhecemos a Cristo, nós estamos sendo livres da influência do pecado, certo? Então, esse é o processo de santificação. A cada momento, a cada passo, pelo menos assim se espera, nós somos menos suscetíveis ao pecado e à sua influência do que éramos ontem. Então, o ideal da vida do crente é que hoje eu seja menos santo do que amanhã, mas eu sou mais santo do que ontem, certo? A ideia é de que eu estou amadurecendo na fé. Na glorificação, nós somos completamente livres de qualquer influência, efeito e da presença do pecado, porque a gente tem que concordar. Alguns dos nossos pecados são efeitos ou são reações ao mundo e às pessoas pecaminosas que temos ao nosso redor. Isso não é uma desculpa. Mas se alguém pecaminosamente me distrata, eu estou no momento crucial onde eu vou escolher responder em pecado ou responder em santidade. Concorda comigo? Agora, se eu estou futuramente na glorificação, no ambiente onde absolutamente ninguém mais tem como pecar contra mim, eu não tenho mais a influência da natureza pecaminosa dentro de mim, e nem na sociedade, isso literalmente é o céu. Literalmente é o céu. Então, é óbvio, meus irmãos, que a presença de Deus e encontrarmos a Jesus é maravilhoso, mas eu seria hipócrita se eu dissesse que não estar mais suscetível ao pecado não é um enorme atrativo para a vida eterna, não é isso? Porque, com certeza, ele complica bastante o nosso dia a dia. Bem, vamos ver esses textos, irmãos, porque são muitos, e se a gente for ver o slide todo, vai acabar misturando os assuntos e a gente não vai entender porquê da referência. Então, ali, Romanos 8, 17 a 18, depois 21 e 30. Vamos lá. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, irmãos, e obviamente a igreja toda estava incluída nisto, especialmente nessa época,
primeiro por causa dos judeus e depois por causa do próprio Império Romano, o sofrimento da perseguição, a glória era um incentivo a mais, dizendo assim, o que vocês estão passando é ruim, mas nem se compara. Não tem como dizer assim, não, eu estou sofrendo muito, mas pelo menos eu vou ter o oposto disso de forma igual. Não, não é igual, é muito mais. É isso que Paulo está colocando. Nenhum sofrimento aqui compara com quanto vamos ser abençoados na eternidade a partir da nossa morte, certo? Versículo 21. De que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E finalmente, versículo 30, que a gente já leu várias vezes nessa matéria, aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Repare que o verbo, como já destacamos, está no passado, significando que aos olhos do nosso Deus, certo? E vimos isso também em perseverança, esse é o roteiro já pré-estabelecido que vai se cumprir. Todos os que são chamados, todos serão glorificados. Não há possibilidade de ninguém ficar pelo caminho, não há possibilidade de ninguém ficar para trás, certo? Todo salvo, todo eleito, cumpre este roteiro, não por si mesmo, não é porque eu perseverei, mas por causa do Senhor que nos guarda, como diz lá no final, inclusive, da carta de Judas, certo? Aquele que é poderoso para nos guardar. Esse é o nosso Deus. 1 de Pedro 5,4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E mais adiante, Colossenses 3,4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. E para fechar, 1 de João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Eu gostei do cuidado que o Espírito Santo deu a João de colocar o fraseado, semelhantes a Ele. Porque Cristo, meus irmãos, pavimentou o caminho da nossa história, certo? Morte, ressurreição, glorificação, é verdade. Mas nós não vamos ser como Ele. Ele é Deus, nós não, certo? Ele pavimenta nesse sentido como o ser humano que também é, né? Não era, continua sendo. Então ele pavimenta como vai acontecer conosco. Mas é óbvio que quando ele chega na glória, ele recebe uma posição que nós não temos. Ele recebe uma glória da parte de Deus que nós não temos, porque Ele é o Senhor, certo? Mas com certeza, na parte da salvação é igual, ok? À medida que a gente vai caminhando, meus irmãos, se você tiver alguma dúvida, daqui a pouco acho que o Mike está sendo preparado aí, para você poder fazer a sua pergunta, caso a tenha. Segundo parágrafo. Essa fase, ou seja, a fase da glorificação, abrange não somente a entrada da alma no céu, mas também em sua realização completa na ressurreição, o recebimento de um corpo transformado, totalmente livre de corrupção e sobre o qual, juntinho aí tem que separar, sobre o qual a morte não tem poder, certo? Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Por que esse versículo é importante, irmãos? O corpo do ladrão na cruz, só chamam de bom ladrão, né? Não era não. Os dois eram ruins. Um apenas era arrependido, tá? Então, o corpo desse ladrão foi para onde? Foi para a cova. E lá ficou até apodrecer e lá está até o dia de hoje, diga-se de passagem, certo? Mas Jesus disse, bem, a não ser que alguém tenha tirado de lá, desfeito o corpo, você entendeu o que eu quis dizer, né? Ele continua corpo morto. Mas Jesus disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. Como é que você faz isso? Se hoje você vai estar comigo no paraíso, mas o cabra está morto, porque mostra, meus irmãos, que existe um estágio imaterial da vida eterna para aqueles que estão mortos hoje, certo? Todos os nossos queridos, amados, irmãos, parentes em Cristo, estão vivos. Um detalhe importante, não existe sono da alma. Isso é uma heresia criada pela igreja adventista, isso não tem fundamentação bíblica, certo? Então, nossos queridos não estão lá dormindo, né, tirando soneca, não. Pastor, que você está fazendo o quê? Não sei.
Dá a mínima ideia, porque a Bíblia se cala. Se eles já estão em algum tipo de sociedade, se eles estão desfrutando de alguma coisa, se para eles, irmãos, o tempo passa tão rápido que é como se no momento que eles morreram já é automaticamente final dos tempos da ressurreição, eu não sei. Aí eu me calo também. Vai ficar criando abobrinha, dizendo que eles estão dormindo, qualquer coisa assim, aí não, certo? E outros versículos corroboram com isso. Então, o ladrão na cruz, imediatamente Jesus disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, tem essa fase material. Quando que ela termina, irmãos? Na ressurreição dos justos, certo? Eu vou até adiantar um assunto que é para o final do nosso estudo, e a gente já viu na conferência. Isso acaba na primeira ressurreição. Primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, certo? Primeira e segunda é qualidade, não é ordem. Porque a primeira ressurreição ocorre algumas vezes na vida, na história, enquanto algumas levas de justos vão sendo ressuscitados em determinado momento da história. Mas esse é assunto para a escatologia. Só estou destacando, irmãos, que meu avôzinho e minha avó que estão lá com o Senhor, nesse momento, eles estão em forma imaterial. Ok? Aí vai chegar o dia da ressurreição dos justos. O corpo deles vai ser ressuscitado. Pouco importa, irmão, se foi cremado, se foi enterrado, tem os índios que colocam numa árvore, lá na Papua Nova Guiné, né? Não tem problema, foi jogado no mar. Não tem nenhuma relevância a forma do sepultamento, certo? O Senhor é Senhor, Ele faz o que Ele quiser. Esses corpos vão ser ressuscitados, e aí é unido a esse Espírito, e aí vem o resto da eternidade, ok? Esse que a palavra de Deus nos ensina. Atos 7:59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 2 Coríntios 5:8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor. Olha aí. Paulo falando que nesse momento estaria ausente do corpo, mas já estaria vivendo com o Senhor, não dormindo com o Senhor ou em qualquer outro estado, mas já na glória convivendo com o Senhor. Em Filipenses 1:22 e 23. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Bem, no final do nosso parágrafo, Romanos 8:23 nos diz o seguinte: agora, não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, meus irmãos, tecnicamente, a salvação, ela só se conclui, o desfecho dela é na ressurreição, certo? Então, nesse momento, os nossos queridos que já morreram em Cristo, eles não experimentaram ainda a conclusão, o ápice da salvação, porque a ressurreição ainda não aconteceu. Quando isso acontecer, meus irmãos, não há mais nada depois. Esse é o estado final, ok? É onde a gente, nossa linha de chegada, é o nosso alvo. No plano de carreira, chegou onde chegou. Né? Não tem mais nada depois e a gente já está onde o Senhor nos prometeu. Na sequência, irmãos, 1 Coríntios 15. Como os irmãos sabem, é o capítulo sobre a ressurreição. Né? Acho que tudo que a gente poderia aprender sobre a ressurreição está presente em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículos 42 e 43. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo, que é semeado perecível, e ressuscita imperecível. Este corpo, que envelhece, que adoece, que se machuca, ele é sepultado, ele é plantado, ele é semeado perecível e ele ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Versículos 51 e 54. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pausa. Quando Paulo usa o termo dormir aqui, irmãos, e aí que está, está o erro. Quando a adolescência quica assim rapidinho, né, a voz dá uma falhada aqui. Conforme Paulo coloca aqui, meus irmãos, e aí que está o erro da interpretação sabatista, ele está usando um eufemismo, ok? Quando ele fala dormir, a ideia é porque
a conclusão do tempo é chamado do dia. Quando o dia chegar, lembra? Então ele está acompanhando a figura de linguagem. Então ele usa o termo dormir. Ah, pastor, mas isso é a sua interpretação. Sim, porque teologia não se faz como um versículo. Quando você chega em Apocalipse, irmãos, João vê uma multidão de pessoas, e aí ele pergunta, Senhor, quem são esses? Esses são os que vieram de grande tribulação. Esses são os mortos da tribulação. E eles estavam pedindo justiça. A não ser que eles fossem sonâmbulos, né? Eternamente sonâmbulos, estão aí, dá-nos justiça, Senhor, cumpre. Não. Eles estavam conscientes, sabendo o que estavam fazendo, pedindo justiça, obviamente, pedindo a cabeça do anticristo, né? Que é o que vai acontecer na tribulação, e estavam conscientes. Essa é uma de muitas passagens. O rico e Lázaro. Lázaro estava dormindo? Não. Lázaro estava pedindo, inclusive, o rico estava pedindo, vendo Lázaro do lado bom, né, no seio de Abraão, e aí ele fala, não, de jeito nenhum, eu não vou mandar Lázaro falar lá com seus parentes. Se ele pede que Lázaro vá lá, é porque, obviamente, Lázaro estava consciente. Então, você vai juntando os versículos, e, obviamente, Paulo aqui em 1 Coríntios 15 está usando de um eufemismo, uma figura de linguagem para falar da morte. Então, vamos voltar. Eis que digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está repetindo o ensino que ele faz lá em Tessalonicenses, ok? Pois é necessário que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Viu? É na ressurreição que a fatura fecha. É na ressurreição que a derrota da morte chega realmente à sua conclusão. Porque até o momento, obviamente que a morte não é uma entidade, ela não tem consciência, mas se assim fosse, ela estaria feliz da vida, porque eu estou morto lá na sepultura. Mas quando eu saio da sepultura pelo poder de Deus, pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, a morte perde completamente, ok? Então, essa é a conclusão da jornada. Em 2 Coríntios 5, de 1 a 4. Sabemos que, e aí, meus irmãos, é muito interessante porque, de novo, contexto de perseguição, né? Você está aqui reunido. Obviamente, não como nós, na casa de um irmão, porque ou os judeus ou o império estão lá fora querendo a nossa cabeça, certo? E nós estamos reunidos aqui, aí passa uma semana, outro domingo estamos reunidos. E aí, irmãos, cadê o Lucas? Pastor, você não soube, o Lucas foi preso. Era assim, meus irmãos. Você literalmente não sabia quem você ia encontrar na semana seguinte. Cadê o André? O André foi chamado para interrogatório, mas acho que ele não volta, não. Daqui a pouco você sabe que o irmão fulano foi lançado às feras, ou foi crucificado, ou pior, foi colocado em fogo como Nero fez. É que, irmãos, a gente não tem ideia do que é servir a Cristo debaixo de perseguição. Diante desse cenário, aí Paulo escreve: sabemos que se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício. Se nosso casebre for destruído, temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, já que quando estivermos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta habitação temporária, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então, irmãos, obviamente, irmãos, ninguém quer morrer. Bem, eu não sei a pessoa que tem, obviamente, com os problemas mentais aí, né? Mas ninguém, né? Eu não vejo a hora de morrer. Não existe, né? Mas entre não querer morrer e termos uma postura de temor, de medo diante da morte, é uma distância enorme. É bem complicado.
Então, quando você vê na história, irmãos, esses nossos irmãos, em sua enorme maioria, que encararam a morte com tremenda tranquilidade e bravura, e detalhe, não era como se ele estivesse, né, com uma doença terminal e só esperando, né, o curso natural da vida, não, eles foram executados, literalmente executados. E aí nós temos que parar e pensar como eu tenho encarado a minha vida. É óbvio, meus irmãos, que uma vez que nós todos já passamos por isso, a gente sabe a dor que a gente deixa para trás quando a gente parte, não é isso? Raras são as pessoas que isso não acontece. São cônjuges, são filhos, são amigos, são irmãos em Cristo. Faz parte da experiência humana, infelizmente. Ou felizmente, né? A partir do pecado, se não fizesse parte, a gente ia viver para sempre no pecado e ia ser muito pior. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que um estudo como esse é um momento perfeito de cada um de nós examinar o seu coração. Como você está diante da perspectiva de que a sua vida é finita, sua vida biológica? Estava assistindo um programa que eu gosto, me informando sobre o programa e tal, porque eu estou no começo dele, tem lá não sei quantos episódios para frente, e eu descobri que a protagonista, eu comentei com a minha esposa ontem, uma das protagonistas faleceu ano passado. Obviamente vão dar um jeito, como é que vão fazer? 80 anos de idade. E quando eu vejo essas situações, irmãos, não é 80, 85, 90 anos, não é a situação da nossa igreja, pensando o que é você ter essa idade, sabendo que a areinha da ampulheta está no final. Bem, para nós já passamos de meio século, eu não tenho mais, dificilmente eu tenho mais o mesmo tanto que passou para frente. Mesmo que seja longevo, que nem minha avó, eu já estou lá encaminhado no segundo tempo. Ela faleceu com 94 anos. E vendo o estado que ela faleceu e as dificuldades dessa, não sei se eu quero chegar lá, não. Mas deve ser uma sensação esquisita, né? Você saber... Porque quando você joga basquete, irmãos, o relógio vai vindo para trás, você está olhando. Ele para, inclusive, né? Quando a bola para, ele para. Nós temos um reloginho, só que nós não temos acesso a ele. E o qual não importa a idade que a gente tem. Ontem, parece, a família perdeu uma menina de 4 anos na piscina de casa. Esse é o momento, irmãos, que você questiona como que o incrédulo vive, a não ser que ele dope, né, do verbo dopar, acho que esse é o verbo que não tem essa conjugação, mas ele está dopando a sua consciência sobre o seu futuro, sobre o que vem depois. Porque deve ser literalmente horrível você não saber o que vem depois. Nós sabemos, porque teve alguém que não só foi, como voltou, e a palavra de Deus chama ele da primícia entre os mortos. Ele é o primeiro, e nós somos o resto da colheita. E essas são verdades, meus irmãos, que precisam, né? Estou dando uma palavra para todos nós aqui, inclusive para mim, precisam mudar a nossa vida, a nossa perspectiva da nossa finitude, independente da nossa idade. Último parágrafo. O ambiente definitivo em que a glorificação será desfrutada é a nova terra que o Senhor há de criar. Apocalipse 21, 1 a 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Deixa eu fazer uma ressalvazinha sobre esse último parágrafo ali. Conhecendo o autor e seus colaboradores, eu não acho que ele errou, ele apenas, como eu diria, dá uma impressão de que a coisa é uma coisa, mas é outra. Vamos lá. O ambiente definitivo em que a glorificação será desfrutada é a nova terra que o Senhor há de criar. Concordo plenamente. O definitivo, onde nada mais é diferente da glória, é lá, ok?
Porém, contudo, entretanto, todavia, os crentes em Cristo, a igreja, ela é ressuscitada no momento, logo antes do arrebatamento, ok? Quem foi na conferência lembra muito bem, eu já falei isso 300 vezes. Acabamos de ler, inclusive, 1 Coríntios capítulo 15. Acontece a ressurreição e logo em seguida, nanosegundos depois do arrebatamento, e nós nos encontramos com o Senhor nos ares. Para nós, nesse momento, a glorificação já aconteceu. Aqui, né? O problema que esse último parágrafo está se referindo, irmãos, o problema é aqui. Nós estamos glorificados, mas a terra continua afundada no pecado. E aí é onde acontece a tribulação, ok? É nesse detalhe que eu quero destacar aí. Ok, aí passa a tribulação, passa depois da tribulação um milênio, o reino messiânico, e aí sim vem novos céus e nova terra, e aí aquele parágrafo está correto, ok? Só para a gente entender direitinho o que está querendo dizer aí. Muito bem. Alguma pergunta, irmão, sobre glorificação? Não sei qual idade você vai ter. Não sei qual vai ser a sua aparência. Não sei se seu cabelo vai voltar. Não tenho a mínima ideia se sua barriga vai embora. Não tem nada disso. Pastor, Oi. tem a possibilidade de novos céus e nova terra ser aqui na terra? Inclui a glorificação, ou melhor dizendo, desculpe, a eternidade, meus irmãos, a terra vai ser renovada. A única coisa que eu não gosto naquela descrição, e eu estou obviamente preso a uma interpretação literal, é que ele diz que o mar não existe mais. Eu adoro o mar, acho lindo. Eu não sei se aquilo, naquela parte, ele tá mostrando uma figura de linguagem ou não. Se for literal, bye mar, tudo vai ser um planeta de terra e rios, obviamente, como a própria descrição depois vai dizer. Mas sim, vai ter novos céus e nova terra, a criação vai ser refeita, certo? Inclusive, quando a gente viu muitos anos atrás, panorama do Novo Testamento, não sei quem estava aqui na época na igreja, a gente tem o símbolo para Gênesis, que é assim, certo? E o símbolo para Apocalipse é assim. Então é o mesmo símbolo ao contrário, novo céu, nova terra. Então você está tendo um novo universo onde não vai haver mais a possibilidade de pecado, certo? Por que isso é real? Porque nossos corpos vão ser físicos, só que não vão estar mais presos ao mundo físico, porque a gente vai ter acesso ao mundo espiritual também, simbolizado aí pela Nova Jerusalém, ok? Diga. Pastor, o senhor falou sobre santificação, né, na salvação. Uhum. Nós sabemos que a salvação ela acontece pela graça mediante a fé, né? Sim. O senhor falou em Romanos 8:22, diz assim, porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. E aqui no 23, e não somente ela, mas também nós que gememos as primícias do Espírito. Aí está falando sobre a primícia do Espírito, e em Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito, né? Uhum. Eu só queria que o senhor explicasse a ação do Espírito Santo no processo da santificação, sendo que tem as primícias, mas também abrange um crescimento, né? O fruto do Espírito amadurecendo em nós, né? Sim, só que esse texto de Romanos que você mencionou, ele não está relacionado ao processo de santificação, mas ao processo final de glorificação. No entanto, sim, não há como haver processo de santificação sem o Espírito, está no sobrenome, né? Santo, está no complemento. Primeiro porque ele não convence a gente, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo só para a conversão. Ele continua sendo instrumento de convencimento de Deus na vida do cristão, na vida do salvo. É o Espírito que traz isso. Então, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei aquele momento em que você fala algo que não deveria falar, faz algo que não deveria fazer, né? Não que você não soubesse, mas você prefere aquele curso de ação em lugar de responder de maneira santa, piedosa e tal. Pois bem, naquele momento, aquele sentimento, né, de que eu de fato transgredi algo, pequei, ele vem do Espírito Santo, certo? Sem ele, não há convencimento do pecado. É por isso, irmãos, que
quando alguns falam que o Espírito Santo não vai estar presente na tribulação, eu digo isso é loucura. Isso também não existe. É virtualmente impossível você entender isso à luz do que é o papel dele na vida do ser humano. Porque se ele estivesse ausente na tribulação, não haveria mais conversões. E a palavra de Deus mostra que isso não é verdade. Certo? Logo em Apocalipse já fala de 144 mil judeus que vão se converter e, pelo meu entendimento, vão ser aqueles que vão ser os principais evangelistas ao redor do mundo. Então, como é que não tem conversão? Como é que esses se converteram? Então, o papel dele durante o nosso processo de santificação é esse convencimento e a nossa conservação em santidade. Aí vem com certeza o texto de Gálatas. Quanto mais do Espírito eu tiver, menos da carne, irmãos. É uma lógica de copo vazio, copo cheio, né? Então, se eu lhe dou um copo como esse aqui, esse copo, meus irmãos, ele está totalmente cheio? Pense bem na sua resposta. Sim. Só que ele está uma parte cheia de água e outra parte cheia de ar. Ele só estaria completamente vazio se estivesse vagando no espaço, né? Então, abrindo a nossa ilustração para a gente ficar animadinho, vamos dizer que a água é o Espírito, né? Vamos tá mais. Esse camarada aqui está lutando com coisas na sua vida. Que detalhe, irmãos, aqui vai, né? A gente é tão pronto em dizer sobre a carnalidade dos outros. E tão lento em lembrar que a nossa carnalidade também está lá. Não é verdade, você não faz isso, mas em compensação, a sua listinha, né, dos frutos das obras da carne está lá. Você só se acha tudo isso porque não faz o que o outro faz. Não, pastor, então a gente vai passar pano para o pecado? Não. A gente vai ter um olhar gracioso. Graça, irmãos, não prescinde de justiça. A graça, ela dá a forma correta da justiça. Justiça sem graça é vingança, julgamento, ira, arrogância, superioridade. Isso é a justiça sem graça. A justiça com a graça, ela é correta, o errado continua sendo errado, mas ela segue a palavra de Paulo. Aquele que está em pé, cuidado que não caia. Então, quando você adverte o irmão, Paulo também adverte. Veja que você também não esteja dentro daquele pecado, que inclusive é o Espírito de Mateus, capítulo 7. Então, tá aí. Está cheio do Espírito, mas a carne, infelizmente, está sempre combatendo, e esse é o processo de santificação. Vou viver um pouco do Espírito do cara aqui. Eu queria só entender um pouco, pastor, da semelhança que o senhor falou que teremos em Cristo, né? Em Gênesis fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E aí, em 1 João, um dos textos que o senhor leu, fala: meus amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com eles, pois o veremos como ele realmente é. Essa versão que eu estou lendo, né? Ou seremos semelhantes a ele. Aí o que dá para entender, tipo assim, que nós perdemos essa semelhança, mas que adquirimos na glorificação. Aí eu queria entender melhor essa semelhança com Cristo. Mas, que nós perdemos e o que... Ok. Mas a imagem e semelhança lá no início com Adão e Eva, significa que eles eram iguais a Deus? Não. Porque, inclusive, essa foi a proposta de Satanás, né? Não, você não vai morrer. Deus sabe que quando você comer dessa fruta, você vai ser igual a ele. E aí eles acreditaram, e aí a gente sabe o resto da história, né? Cá estamos nós, todo esse tempo depois. Então, a imagem e semelhança de Deus, ela vai ser, com certeza, restaurada. Aquilo que era antes, perdemos no pecado, será completamente restaurado. O que João está dizendo e o que eu disse é que Jesus é muito mais do que um homem glorificado. O que exatamente escapa ao nosso conhecimento na palavra de Deus sobre em que ele vai diferir de nós. Mas uma das coisas é que, por exemplo, Filipenses 2 diz que ele tem um nome que está acima de todo nome. O trono, que Efésios fala que nós estamos assentados em Cristo, certo? Acima de todo principado, potestade, nas regiões celestiais, certo? Nós não estamos lá por nosso direito. Nós estamos em Cristo. Então, como você vê, a primazia, como Colossenses tanto fala, é dele. E nada disso é nosso. Nós não vamos receber louvor. Nada é por mim e por mim como é para ele. Entende? Então, as diferenças são claras por causa da divindade da posição que ele tem. Agora, a nossa existência vai ser não só
Alisson, restaurada ao que era antes da queda. Muito melhor do que isso. Então, nós jogamos fora alguma coisa. Deus em Cristo nos retribui ainda mais. Nos restaura e nos faz a um estado ainda superior do que era antes, comparado à imagem e semelhança de Deus que nós perdemos em parte por causa do pecado, mas muito menor ainda do que o nosso Senhor, com certeza absoluta. Ok? Não posso dizer, vamos fazer aqui uma lista do que vai ser igual, do que vai ser diferente, porque nós nem temos compreensão exata de tudo que Cristo é, na glória. Nós conhecemos o que Ele viveu, como Ele foi e tudo mais, mas eu fico pensando, meus irmãos, que a gente tem essas imagens, né, do que vai acontecer lá, e lembra da minha antiga professora de adolescentes? Pensa na eternidade, é muito mais. Pois é. Então a gente vai ficar assim dizendo... É por isso que Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado. Não tem como, irmãos, a gente imaginar a eternidade, o céu, acima da capacidade humana. Então a gente tem a pessoa diz, não, fulano foi ao céu. Pior é aqueles que vão ao inferno, né? Toda hora, né? Nem o diabo quer a pessoa, devolve toda hora, pessoas da internet aí. Mas fulano foi ao céu e viu isso e viu aquilo. Primeiro, nem sei se é verdade. Segundo, se for verdade, Deus mostrou a ele só aquilo que a mente humana da pessoa poderia entender. Que é muito mais do que realmente aquela visão poderia ter trazido. Mais alguém? Diga, irmão Alex. Bom dia. Eu não sei se o material vai abordar isso no futuro, mas se não, eu gostaria de saber uma questão a respeito de, depois de glorificados, nós vamos participar, né, das ceias, das bodas do Cordeiro, né? Sim. E também do tribunal de Cristo. Se puder falar alguma coisa a respeito, ou se deixar para mais tarde, caso o material... Isso é mais lá em escatologia, né? Mas, basicamente, irmãos, e novamente, vai acontecer as bodas, que nada mais é, porque em português a gente gosta dessas palavras mais rebuscadas quando as coisas são mais bonitas, né? Então não é a janta do Senhor, é a ceia do Senhor. É a mesma coisa, mesmíssima. Não é o casamento do Senhor, é a bodas, né? É a mesma coisa, só a palavra mais sofisticada, certo? Então, não temos absolutamente nenhum detalhe sobre as bodas de Cristo. Sabemos que é o casamento do noivo com a igreja. O que isso de fato é? Se vai ser um festão, um arrasta-pé, não tenho a mínima ideia. Pastor, mas o senhor fala muito isso aí nessa aula, o senhor não tem a mínima ideia. Está fazendo aqui, respeitando a Bíblia, para não ficar de adivinhação. Quando vai no tribunal de Cristo, outra coisa. O que exatamente vão ser as recompensas que nós vamos receber? Eu posso especular, mas não posso afirmar. Ao meu ver, uma das coisas que vai acontecer, porque Jesus fala isso, nós vamos receber patentes. Na falta de uma outra palavra, graduações, porque ele fala do maior no reino de Deus e do menor, né? E essas graduações vão estar baseadas naquilo que a gente faz aqui. Tem uma velha história, que obviamente é só uma história, dizendo que o camarada, né, se achava muito crente, tal, né, eu sou, né, isso e aquilo, nossa, Deus, que sorte que Deus teve de me alcançar, né, e tal. Ele se achava assim, então ele chegou no céu e o anjo encaminhou, ele foi passando pelos bairros mais ricos, foi passando lá e tal, lá no subúrbio, lá naquele bairro, que não tinha nem asfalto ainda, não, eu tô brincando, tá? Lá e tal, tinha uma casa, tipo aquela casa de conjunto. Aí ele não entendeu, como assim? Porque ele passando pelas mansões, disse, certamente essa aqui é a minha. E o anjo continuou conduzindo, quando ele chegou lá naquela casa de conjunto, né? Com aquela... Nenhum desprezo aqui, mas entre uma mansão e uma casa que a sala e a cozinha conjugada, porque não dava nem para separar. E aí vai, né? E aí, ele reclamou com o anjo, mas peraí, por que eu tô aqui? Porque no caminho, eu vi o zelador lá da igreja, sentado na frente de uma mansão, alguma coisa tá errada. O anjo falou assim, não, aqui as casas são construídas pelo material que vocês mandam lá de baixo. Essa história é antiga, mas eu vi, era adolescente. Obviamente é uma história, você não está mandando de cimento para o céu, mas, meus irmãos, ela tem um fundo de verdade, no ponto de que galardão é baseado naquilo que nós fazemos e como fazemos. Não é só performance, é se o coração é sincero, se é dependente de Deus, se é feito no espírito e não na carne. E aí sim, o que vamos colher na eternidade é fruto do nosso trabalho aqui. Jesus mesmo disse, né, que devemos acumular tesouros aonde? Na Suíça? Em Bitcoin?
Não, aonde, irmãos? No céu, onde a ferrugem não corrói, a traça não come, e etc, etc. Então, juntando isso tudo, eu posso supor que no tribunal de Cristo essas recompensas vão ser entregues. E como exatamente isso vai se configurar na eternidade, meus irmãos? Novamente, como saber? A nossa sociedade, toda a sociedade, ela precisa de estrutura. E a eternidade não vai ser diferente, certo? Então, essa estrutura vai vir exatamente das posições que o Senhor vai nos dar. E assim vai ser por toda a eternidade. Então, pastor, vai ter condição, vai ter plano de carreira? Vai ter condição de ter promoção no céu? Eu não sei. A Bíblia não fala nada sobre isso. Nós temos que nos calar, certo? Mas esses são os eventos, eles são mais ligados à escatologia. Ok, irmãos? Acredite se quiser, esse foi o nosso único slide de hoje. Vamos para o nosso intervalo? Depois a gente volta 5 minutos e a gente vai falar já de outro assunto na nossa matéria. 5 minutinhos. Ok, meus irmãos, nosso segundo momento aqui, dentro de soteriologia, a gente vai abranger agora a seguinte questão: como ser salvo? Parece meio óbvio, ululante, mas de repente, número 1 não é óbvio para todo mundo, especialmente para quem não conhece a Cristo, mas também para aqueles mais novos convertidos, mas também, número 2, serve como um treinamento de evangelismo, vamos chamar assim, né? Para as nossas vidas. Quase arrepiei agora. Muito bem. Como ser salvo? Vamos lá. A salvação ocorre pela fé em Cristo. Essa fé é precedida pela pregação e acompanhada pelo arrependimento e é seguida de perseverança e frutos. Se não for assim, será uma fé falsa e logo deixará de existir. Então, repare, meus irmãos, nosso parágrafo está nos dando elementos que precisam estar presentes na conversão de alguém, certo? Então, nós vamos definir cada um desses elementos para que a gente entenda que a Bíblia não está falando, muitas vezes, daquilo que a sociedade pensa, daquilo que a sociedade acha. Então, vamos lá. João 3, 16 a 18, começa aí nossa fundamentação bíblica, ok? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele, por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então é interessante, irmãos, que certa vez alguém citou essa primeira parte aí, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo. E ficou batendo nisso. Eu falei, lê o resto. Então o próximo versículo diz que as pessoas já estão condenadas. É por isso que não há necessidade do Senhor vir trazer condenação. A condenação, irmãos, é implícita à existência humana. A condenação já é parte da existência da humanidade. Nós já nascemos condenados. A gente não nasce neutro. Esse é um erro comum. Então a gente nasce neutro e aí escolhe Cristo salvo, rejeita Cristo condenado. Não. Inclusive, essa é a explicação correta da doutrina da eleição. O Senhor não elege as pessoas para a salvação ou para a condenação. Não. Mediante seu propósito maior, ele escolhe indivíduos, elege indivíduos para a salvação de uma massa, de uma humanidade toda que já está condenada. O saco de batata podre está aqui. Ele seleciona alguns e regenera, transforma em batatas boas. O saco continua lá. Ele não é neutro. Ele não vai ou ficar bom ou apodrecer. Por isso, a humanidade já condenada, a mensagem que Cristo vem trazer é para tirá-la dessa situação. Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé.
Efésios 2, 8 e 9, texto extremamente conhecido. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, tudo isso em conjunto vai reforçar aquilo que nós já vimos tantas vezes, como falando sobre sola fide e sola gratia. Somente a fé e somente a graça. Então, muita gente repete, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Mas você tem, este é o ponto. Se você acrescenta um mais depois, não é graça. Eu já fiz essa ilustração inúmeras vezes. Então eu pego qualquer coisa que seja meu carro, pronto, meu carro. Diego, mas esqueci. Tá com 10 anos de documento atrasado e 80 multas, tá? É de graça? Não. Porque, inclusive, tudo isso que ele vai pagar provavelmente vale mais do que o carro. Certo? Então, essa é a ideia das pessoas. Ou então, olha, eu estou lhe dando meu carro, mas você só vai poder ficar com ele se você mantiver a troca de óleo em dia, se você não deixá-lo ficar sujo. Eu ponho um monte de condições. Cadê a graça? O ponto, meus irmãos, que você provavelmente está pensando, e as pessoas pensam, então, peraí, quer dizer que Deus nos dá o carro e eu faço o que eu quiser? Se fizer o que quiser, você de fato nunca recebeu. A salvação, meus irmãos, ela é transformadora, o evangelho transforma. Por isso que o nosso parágrafo, no finalzinho está lá, perseverança e fruto. Quem persevera é verdadeiramente salvo. Quem dá fruto é verdadeiramente salvo. Pastor, mas eu conheci o fulano, ele ficou 70 anos na igreja, no último ano antes de morrer, ele se desviou, ele virou assassino serial, ele participou do mensalão, ele fez tudo errado na vida naquele último ano. Como a gente já falou, irmãos, em aulas anteriores, eu não tenho um soterionômetro, né, para ficar para ver quem é salvo e quem não é. O que eu posso lhe garantir é o seguinte: não fique avaliando salvação ou não salvação das pessoas. E nem fique tentando adivinhar quem é salvo e quem não é. Agora, que pode ter sido um surto psicótico desse camarada depois de 70 anos, né? Depende da demência já. E aí agora, né? Já pirou o cabeção, como o pessoal diz? Pode. Agora pode ser alternativa, irmãos, que de fato ele nunca foi crente, mas ele enganava muito bem. Ele cantava no coral, né? Fazia tudo certinho. Porque tem gente, meus irmãos, que vive o papel. Um verdadeiro ator. A gente precisa fazer essa diferença, mas sempre lembrar que graça é graça. Essa foi a grande pinimba, a grande disputa dentro das 95 teses de Lutero. Porque a igreja romana queria vender indulgências, vender salvação, vender perdão. Onde está a graça nisso? Onde está o favor imerecido? Se você está literalmente pagando pela coisa, metendo a mão no bolso e comprando uma indulgência. Então, quando ele combateu isso, o resto da história você conhece, só que a igreja romana hoje, irmãos, continua na mesma batida. E, infelizmente, muita igreja evangélica que historicamente surgiu da reforma, nós retrocedemos. Porque literalmente eles gravaram a música: estou pagando o preço para ir para o céu. Olha, eu não vou dizer, irmãos, que isso é todos, e normalmente não é todos. Mas é curioso como exatamente denominações arminianas que acabam numa pataquada dessa. Porque quando você começa a questionar, meus irmãos, perda de salvação, perseverança e tudo mais, aonde você vai parar? Você acaba no mérito próprio. Eu não estou dizendo que o arminianismo defende isso, irmãos, mas é uma involução natural. Tanto quanto a involução natural do calvinismo é o hipercalvinismo, onde você não tem que fazer nada, não tem que evangelizar e tal, que também é uma heresia. Entende? Quando você pega um ponto e começa a levar algumas coisas que esse ponto defende ao extremo, você acaba em um lugar complicado. E aí o pessoal começa a defender essas coisas que não fazem absolutamente nenhum sentido. Diga, Vitor, cadê o Mike? Vai aí atrás. Pastor, muitos cristãos acreditam na salvação pela obras, e até utiliza o texto de Tiago. Aí eu gostaria do senhor explicar. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Se eu não me engano, ele está aqui no caminho. Deixa eu ver se a gente pode
deixar, ou se ele está muito longe. Porque eu lembro de ter colocado esse versículo aqui. Não, ele está muito longe. Então vamos lá. Na verdade, ele é quase o último texto do nosso estudo. Inclusive, teve muito problema de algumas pessoas ao longo do ano achando que Paulo e Tiago se contradiziam. Não, de maneira nenhuma. A salvação não é pelas obras, mas as obras comprovam a sua salvação, a sua fé. Então, é o que eu acabei de dizer, meus irmãos. O camarada diz que creu, mas continua, né, na vida como quer. Continua longe, vivendo as coisas longe de Deus. Então, os puritanos tinham essa frase que eu já falei aqui várias vezes. Como é que você sabe que alguém se converteu? Não, porque ele vem à igreja e ele continua vindo. Numa época, meus irmãos, que igreja não tinha parede preta, luzes e animação e entretenimento. Igreja era igreja. Igreja é estudo da palavra. Igreja é oração, é adoração, é comunhão dos santos. Não é lugar... A igreja hoje está tendo baile. Eu queria estar inventando. Dança. Sábado de dança dos casais. É um clube. Você não tem onde fazer as coisas, vai fazer dentro da igreja. Ok? Não tinha isso. E as pessoas continuavam indo. Por quê? Ah, pastor, porque na época dos puritanos não tinha nada para fazer no mundo. Errado. Prostíbulo sempre existiu. Clube sempre existiu. Bar, desde que o mundo é mundo. Tinha coisas lá fora, mas as pessoas convertidas preferiam estar com os santos. Então a fé vai trazer obras. É isso que Tiago está falando. Aí ele fala, as minhas obras mostram a minha fé. Então quer dizer que o pessoal que está fazendo ONG lá fora e tal, sujeito de real fé, ele está falando, irmãos, dentro dos cristãos. E outra coisa, obra não é caridade. É que a gente tem essa equivalência automática, né? Obra igual caridade. Não! Então vamos lá. Cleiton, sei que você está com problema com o Vitor, cara, mas vocês precisam sentar, precisam conversar. Aí o Cleiton resiste, diz, pastor, mas é o que ele fez, tal. Meu irmão, quantas coisas você já fez, tal, aí você conversa, fala a palavra de Deus, tal, e o Cleiton, o senhor está certo. Aí o Cleiton vai lá, senta com o irmão em Cristo, né? Estão dois marmanjos lá, todos chorando, tal. Obra. Isso é obra. Não precisa você ficar dando sopa sem teto para dizer que é obra, não. Obra de mudança, de transformação. São essas obras que Paulo está se referindo. Essa obra, meus irmãos, ONG não tem. Perdão, amor de verdade, caridade, meus irmãos. A pior pessoa do mundo faz caridade. A pessoa mais incrédula e ateia do mundo faz caridade. As obras que a palavra de Deus está falando, meus irmãos, são as obras de viver o evangelho, de viver a transformação que está aqui. Que, é claro, inclui amar o próximo e ajudar nas suas necessidades, que inclusive é o que Tiago destaca na sua carta. Porque você vê o irmão em necessidade e diz, Deus te abençoe, Tiago fala, quando você pode ajudar, alguma coisa está errada. Checa aí o seu auto-soterionômetro para ver se você de verdade é convertido. Então, uma coisa, Paulo não contradiz Tiago de maneira nenhuma. O texto de Efésios capítulo 2 e o texto de Tiago, pode agora referência lá, acho que é o capítulo 2 também, né? Eles se completam. Eles se completam, eles não se contradizem. Ok? Oi? Alguns fazem caridade e tiram selfie para botar no Instagram, né? Aí tá fácil. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Como lidar com o auto-engano? No caso dos fariseus e talvez em algum momento da minha vida também, de alguns irmãos, achar que realmente foi salvo, forçar, ter uma performance boa. Inclusive, uma vez eu falei com o irmão, ele disse que quando ele realmente foi salvo, ele se batizou de novo. Quando realmente foi alcançado, né? Mas nessa questão de auto-engano, de ser religioso, de se achar bom, como seria a melhor forma de lidar para que a ficha realmente caia e aconteça o... Não, a pessoa que está no engano, ela não tem como lidar com isso, porque ela está dentro de 2 Coríntios capítulo 4. O Deus deste século cegou o entendimento. O que ela precisa
é algo que a gente não tem como oferecer, porque, como eu disse, a gente não tem um raio-x espiritual de ninguém, certo? Se a pessoa tem uma ótima performance e finge muito bem, eu não tenho como adivinhar que a pessoa não é cristã. É mesmo. Então, o que ela precisa é de Deus, da misericórdia do Senhor, que use a pregação do Evangelho, certo? O acesso à palavra de Deus para convencer o coração da pessoa. Um exemplo que eu posso dar é um professor nosso que passou uma década numa igreja batista, certo? Mas só quando a exposição da palavra foi realmente feita de maneira detalhada, de maneira piedosa, evangélica, no sentido de no evangelho, ele se converte e ele já estava no seminário. Esse, inclusive, meus irmãos, é para mim uma enorme preocupação de nossas igrejas chamadas protestantes ou evangélicas. Falta evangelho. Então, isso que os irmãos falam, né? Sei que foi a irmã que falou recentemente, acho que foi a Vivi, chegou aqui, rapaz, aqui a gente só apanha. E eu não acho que você sente assim depois de 5, 6, 7, 8, 10 anos de eterno, não. Você sente assim, como eu também me senti, quando eu comecei a ouvir de verdade o evangelho, que diminui o meu valor e aumenta o valor de Cristo. Só assim a coisa funciona. Palavra, pregação, que aumenta o meu valor, automaticamente diminui o de Cristo. Não tem como eu ter valor e ele também. Não tem como eu ser o mais puro, mais valioso que o ouro de Ofir e ainda precisar dele. Não. Eu estou pobre, nu e cego. E eu preciso dele para poder ser vestido e enxergar. Entendeu? É a suficiência dele na minha insuficiência. E, obviamente, isso começa na conversão com o Evangelho, irmãos, mas vai continuar. Olha o que a gente está vendo. O que Deus está falando com os povos em Isaías, perdão, com o seu povo. Olha o que essas nações todas se acham. E todas elas eu vou devastar. Que esperança, Jerusalém, você tem desse tamanho aí? Não, a gente consegue. 87, 90 anos depois, estava no cativeiro babilônico, porque não se humilhou. Então o Evangelho, meus irmãos, e que o pessoal não gosta, porque não vende livro, não vende CD, o Evangelho é de humilhação, irmãos. Agora, qual é o problema nisso? Se a humilhação nossa traz glória posterior, não é isso? A humilhação nossa traz exaltação para a parte de Deus. Não o Senhor é investimento? Porque eu abro mão de uma glória que não vale nada, humana, me humilho e recebo uma glória que é eterna. Mas, infelizmente, as pessoas que estão cegas, irmãos, pela religiosidade, o que quer que seja, pela sua própria performance, elas precisam de Deus, precisam que a gente continue pregando o Evangelho. Por isso que a igreja não pode, né, achar que evangelismo é coisa lá para fora. O Evangelho continua sendo pregado no dia a dia da igreja. Ele vai continuando fazendo efeito na nossa vida, mesmo que estejamos já no processo de santificação. Bem, vamos ver umas bases bíblicas, irmãos? Ou não? Em minha defesa, eu até tento, irmãos, sair dessa doutrina, mas vamos lá. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe que não dá para, como o senhor falou, não dá para afirmar a salvação ou não de uma outra pessoa. A gente não tem como afirmar. Categoricamente, 100% de certeza, não. Não. Mas a gente sabe que gera frutos, né? Uma pessoa, ela gera frutos e que a santificação é um processo e que a pessoa, ela, no decorrer da caminhada, ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo em santificação. A minha dúvida é se tem como uma pessoa, ela aceitou a Cristo e, assim, você diz que ela é salva, né? Porque ela aceitou a Cristo, no caso, né? Se converteu. Só que tem como essa pessoa, ela não demonstrar a evolução, ela permanecer durante toda a caminhada dela, assim, estagnada em um único ponto, porque a gente sabe também que existem graus, alguns eles crescem mais rápido, outros crescem mais devagar, mas você percebe uma estagnação, assim, durante anos da vida da pessoa. Por exemplo, ela frequenta a igreja, ela ouve a palavra, ela lê a palavra, só que você não percebe nenhuma evolução a respeito do entendimento daquela pessoa a respeito da palavra de Deus. Por exemplo, você debate um assunto com essa pessoa
e ela não consegue entender aquilo dentro da palavra. Passa 2 anos completos, essa pessoa continua lendo a palavra, mas você vai debater sobre aquele assunto, ela ainda não tem entendimento sobre aquilo, e você, tipo assim, não percebe evolução a respeito de... Você não percebe, assim, um crescimento, apesar da frequência e do ouvir e do ler. Tá, primeiro vamos lembrar que o mais importante transformação da vida dessa pessoa é caráter do que conhecimento, ok? Porque o conhecimento, meus irmãos, tipo, eu tive colegas que foram para o seminário para fazer bacharel e desistiram e fizeram licenciatura, porque o bacharel incluía 6 semestres de grego e de hebraico. Então eles já viram a estrada tinha para frente, mal conseguia falar brasileiro, então resolveram, não, isso não é para mim. Porque intelectualmente, nem todos nós somos iguais. Com certeza eu estou falando coisas aqui que o pessoal está dizendo, ok, já sabia disso. E tem gente que está dizendo, porque nós não somos iguais. Não é só em teologia, é em qualquer coisa, certo? Então, o conhecimento de doutrinas é importante e a gente continua ensinando, mas essa transformação tem que ser principalmente de caráter da pessoa. Lá foi a voz do adolescente de novo. Porque... Oi. Mas o conhecimento, assim, que eu me refiro não seria a respeito, assim, de doutrina. Seria, por exemplo, a respeito de coisas que você mostra na pessoa, na palavra, que são sobre erradas. necessidade, sim, ok. E ela não... passa, assim, por exemplo, 2 anos você vai debater sobre o mesmo aquele assunto, mostrando, por exemplo, uma coisa que é errada na palavra de Deus, mas ela ainda não entende aquilo, entendeu? A respeito dessas coisas. Aí você tem que avaliar se isso é algo que permeia praticamente tudo, né? Ela não tem mudanças outras, porque, infelizmente, irmãos, eu gostaria de dizer depois, né? Aí já vai um aviso que eu espero que não seja desanimador para alguns, mas depois de 43 anos de vida cristã, eu gostaria de dizer assim, rapaz, só vitória, olha, quanta coisa eu deixei para trás. Tem coisas que eu luto até hoje. Porque se fosse assim, irmãos, com 53 eu jamais perderia a cabeça e a paciência. Eu posso dizer que não acontece como acontecia quando eu era um adolescente, eu tinha 20 anos. Mas é que eu jamais me aborreço, né, jamais estoura a cabeça, estaria mentindo. Então eu continuo tendo áreas da minha vida que a carne tem o melhor de mim, muitas vezes. Mas eu posso afirmar categoricamente, eu estou falando sobre mim, que existe um catatal de outras coisas que, pela misericórdia e graça de Deus, eu até digo assim, eu não sei nem por que eu tinha dificuldade nisso. Parece tão simples não fazer isso agora. Parece tão simples não ser pecaminoso nisso aqui agora. Só que aí eu lembro que essa facilidade que eu tenho aqui, eu não tenho aqui, nessas outras áreas. Então, essa pessoa, você tem que avaliar se você percebe outras áreas de mudança, de transformação na vida dela, com o tempo vai passando. Talvez essa seja uma área onde precisa de uma confrontação mais longa. O aconselhamento bíblico é muito bom quanto a isso. Quando você vai tratar sobre perdão, por exemplo, né? Então, alguns de nós temos limites para o perdão. E eu tentei ajudar uma irmã uma vez que o limite foi, e eu reconheço, é pauleira, o assassino do seu pai. Ela disse, eu me achava muito crente, mas esse homem, eu quero que ele morra e morra sofrendo. Crente. Membro de igreja. Como é que você faz? Primeiro você tem que entender que a gente é pó, ali está um ser humano. Mas você não vai passar a mão na cabeça por causa disso. Você vai confrontar, minha irmã. E tal. O evangelho pode transformar isso também. Eu não tive um contato longo com a pessoa, mas eu disse para ela, olha, eu não posso nem compreender a dor que você passa e a indignação. Mas eu posso dizer o que a palavra diz. Que é que esse homem precisa do seu perdão. Que o pior para ela é que ele vivia andando pela cidade. A justiça não conseguiu pegá-lo. É tipo o cara que todo mundo sabe que é ele, mas não é assim que a polícia funciona, né? Não tem prova, não tem como... Entende? Então, a coisa é bem complexa. Você tem que avaliar o todo da pessoa, né? Agora, eu tenho pessoas na minha vida, e obviamente eu sou uma delas, que lutam ano após ano com uma determinada área. O que me causa estranheza é quando a pessoa não quer lutar com essa área. Ela quer simplesmente que, né, acha que está tudo ótimo, tudo maravilhoso, que não é nem pecado. E complicado.
Base bíblica para a pregação como fator que precede a fé. Acho que é aí onde a gente vai conseguir chegar hoje, talvez um pouquinho mais, irmãos, porque é um catatal de texto. Então, o que a gente está argumentando aqui, meus irmãos? Não existe fé bíblica sem a pregação da palavra, sem a pregação do evangelho, ok? Falando, como é que você se converteu? Cara, eu um dia acordei crente, né? Não. De alguma forma aconteceu a pregação ali. Até, meus irmãos, esse fenômeno que tem acontecido no mundo muçulmano, que tem se repetido dezenas e dezenas de vezes, ok? E eu não tenho motivo para descrer do que está acontecendo. Os muçulmanos têm sonhado, têm tido uma visão em sonho sobre Cristo. E os irmãos já acompanharam nossa aula sobre pneumatologia. Eu não fico defendendo profetada, nem visão, nem sonho. Só que eu não coloco Deus em cabresto, em coleira. Deus é Deus, ele faz o que ele quiser. Em uma situação extrema de impedimento da pregação do evangelho, Deus tem feito isso em determinados contextos, ok? E pessoas têm tido esse sonho com Isa, que é Jesus em árabe. E olha que interessante, irmãos, o que me chamou a atenção sobre acreditar numa veracidade dessa narrativa? No sonho, as pessoas são instruídas aonde encontrar um cristão para ouvir o evangelho. Então não é como se Jesus aparecesse para essas pessoas e pregasse o evangelho, se convertessem, entendeu? Então, elas têm um sonho, o Ibrahim lá tem um sonho, e aí ele diz, olha, você vai na rua tal e procura o meu servo que ele tem uma mensagem para você. Ele vai lá, o cara fica todo assustado, pensando que é uma armadilha, uma emboscada, e as histórias se multiplicam disso acontecendo, certo? Mas sempre com a pregação. E vamos lá, a Bíblia vai me mostrar isso. Lucas 16:31. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, que é a parábola do rico e Lázaro. Havia necessidade de pregação. E aí o rico pede que Abraão, pai Abraão, permita que Lázaro volte e pregue o evangelho, certo? João 17:20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, Jesus, na oração sacerdotal, ora por nós que recebemos o evangelho de outros que vieram antes da gente, e assim por diante. O evangelho é esse santo contágio, onde nós vamos passando a mensagem um para o outro. Romanos 10:13-17, que eu acho que é o texto mais importante aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Para mim, meu, só esse texto aqui, e eu não preciso de convencimento maior. Não há fé sem a pregação do evangelho. E aí tá, meus irmãos, o problema de muita igreja evangélica. Não vamos nem falar de igreja romana ou seita, não. Igreja que está lá, batista, presbiteriana, assembleia, metodista, congregacional. O camarada fica lá anos e não consegue descrever o que é o evangelho. Porque está sendo pregado um monte de coisa que não tem necessidade. Está sendo pregado justiça social, não estou brincando. A igreja do Rio de Janeiro, a EBD, tem os seguintes assuntos. A causa indígena, racismo, feminismo, feminicídio. Essa é a EBD da igreja. Já pode tirar o B, né, de bíblica, né? Pode botar ESD, Escola Socialista Dominical. Ou social, se você preferir, achando que isso não é só a causa socialista, tanto faz para mim, tanto fez, pouco importa. O fato é que igreja não é lugar disso. Pastor, o senhor não se solidariza com a causa indígena? Tem que ter uma coisa com a outra. O senhor não... Não, é sempre que me perguntam isso. Então o senhor acha que o racismo acabou? Ponto, meus irmãos, é que a igreja tem abandonado o que nós fomos chamados para fazer. E aí o que acontece? Você fica ano após ano e não ouve de fato o evangelho
e são aqueles que estão muito bem, porque, irmãos, a igreja é um lugar maravilhoso. Ontem os jovens da nossa igreja estavam lá, né? Piquenique lá no gramado, que maravilha, pagando mico, fazendo imagem em ação. Joia! Quem não quer, irmãos, um ambiente desse para os seus filhos? Muito melhor do que estar lá no piseiro, estar lá na bagaceira, estar lá com gangue, sei lá o quê, estar na rua. Não é verdade? Nós pais e mães queremos um lugar seguro para os nossos filhos. Muita igreja tem atraído gente porque oferece isso. Tem um grupo nos Estados Unidos chamado Babylon Bee, que é um grupo cristão que faz umas paródias, faz umas críticas de forma de paródia. É muito bom, infelizmente está só em inglês. Ele faz uma paródia de como o casal novo chega no bairro. Aí chega o representante da igreja. Gente, ele pega um portfólio, porque a igreja nós temos um spa, e aí temos aqui o Starbucks e tal, e o pessoal fica admirado. Aí o casal pergunta, como é que é o ensino do departamento infantil? Ele, eu não tenho muita ideia sobre essa área, mas você tem que ver a nossa cadeira de massagem exclusiva para cada membro. É uma sátira, meus irmãos, mas nos Estados Unidos há igrejas que o salão está no meio de culto, ok? Ao redor tem um anel. O que você acha que tem nesse anel? Shopping center. Academia. Lugar de massagem, sabe do quê? Então, e detalhe, com desconto para os membros. Então, é uma ótima coisa ser membro daquela igreja. Então, virou, meus irmãos, digno de paródia, de piada. Porque se falar sério, o pessoal acha que a gente está inventando. E assim vai. Então, por isso, irmãos, Romanos fala claramente da necessidade da pregação. Vamos lá, 1 Coríntios 1, 21. Esse é bom demais. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Isso é uma que vai para o pessoal do Prega Palavra, que está fazendo curso de pregação expositiva. Nós não precisamos enfiar em nossas mensagens, nossa pregação, sociologia, psicologia, filosofia, neurociência, nada disso é necessário. Apenas pregue a palavra. Não há, meus irmãos, livro como este livro que nós pregamos. Não há como o homem ser convencido por sabedoria humana. Paulo já disse aqui. Deus decidiu convencê-lo pela loucura da pregação. Lembrei agora, irmãos, da conversão de Charles Spurgeon. Esse menino de 15, 16 anos foge da neve, entrando numa igreja, se não me engano, na época metodista. Pastor não conseguiu chegar por causa da nevasca. Um diácono assume porque não tinha mais ninguém. E ele pega um texto de Salmo e diz, o Salmo diz, olhai para ele e sejam curados. E ele não tinha experiência de pregação. Ele apenas viu aquele jovem que estava conturbado, chorando, e disse, jovem, olha para Cristo. Não é difícil. Apenas olhe para ele, não para si. Repetiu vez após vez após vez. O mesmo Spurgeon, meus irmãos, anos depois, o tabernáculo de Londres estava quase pronto, esse é o nome da igreja, do prédio da igreja, estava testando ali a acústica e tinha um eletricista trabalhando bem ali. E aí ele, no púlpito, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só isso. Acabou a obra, o eletricista foi para casa. E o Espírito Santo, na casa dele, ele se ajoelha, se entrega a Cristo. No dia seguinte, ele vai na igreja, procura o Spurgeon, dizendo, eu estava aqui há dias atrás, e o Senhor falou essa frase, e eu quero esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando, meus irmãos, que frase para-choque de caminhão, de autoajuda, de coaching, vai mudar a vida de alguém assim? Quantas pessoas eu já soube que apenas lendo 1 João 9 tiveram suas vidas cristãos transformadas, estavam debaixo da culpa de pecado, do erro que cometeram, do que quer que seja, das vidas que machucou. E aí lembraram-se, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda justiça. Basta lermos a palavra de Deus como bula de remédio e não como uma possibilidade. Alguns dias atrás, uma irmã falou para mim, numa conversa nos comentários do Facebook e tal, mas a palavra de Deus fala sobre isso, 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 que vai acontecer e tal. Eu falei assim, aí eu só respondi assim, verdade, se a palavra disse, é fato. Como assim fato, pastor? Fato é a coisa que não aconteceu ainda, a não ser que Deus tenha dito.
Eu não posso garantir para você que a sua próxima viagem de férias é um fato. Talvez aconteça, talvez não. Mas eu posso lhe garantir que um dia o Senhor vai falar e com a palavra da sua boca vai matar o anticristo e o profeta, o falso profeta. Por quê? Porque está escrito. Tenho absoluta certeza que um dia ele vai reinar sobre a terra e vai julgar as nações com vara de ferro. Por quê? Porque está escrito. É fato, ainda que não tenha ainda acontecido. Onde nós paramos, irmãos? Efésios 1:13. Vamos lá. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ouviram, creram, selados. Ponto. Essa é a sequência na nossa vida para a salvação. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então Timóteo está sendo lembrado de que a sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, desde criança, já falavam da palavra para ele. Timóteo muito provavelmente era de um lar judeu, porém pai gentil. E aí sua mãe e sua avó judias ensinaram a palavra desde cedo. Aliás, meus irmãos, é óbvio que a gente tem que fazer isso com nossos filhos, mas é impressionante como que os muçulmanos fazem isso desde pequenininho. Teve um irmão, muitos anos atrás, que esteve aqui, convertido do islamismo, e aí anos depois, ele casou com uma irmã da igreja que já tinha um filho, né? Uma mãe solteira, e assumiu a criança com 2, 3 anos de idade. Não sei quem estava aqui, foi até na Igreja Batista da Graça, o testemunho dele. Ele escreveu um livro que eu tenho, e aí ele contou que ele pensou, bem, se lá quando servia a um falso Deus, a gente fazia isso, como não vou fazer com essa criança? Então, todo dia de manhã, ele lia a palavra com aquela criança. Então, irmãos, como fazer isso? Método, não, devocional, etc. Mas, obviamente, é algo que tem que acompanhar nossos filhos desde cedo. Tiago 1, 18 e 21. Penúltimo texto aí, irmãos. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E 1 de Pedro 1, 23, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, eu não sei, irmão, se alguém ainda tem alguma dúvida, o que deve ser a nossa aplicação principal dessa base bíblica para a pregação como fator que precede a fé? Eu tenho que pregar. Então, talvez você esteja com aquele alvo evangelístico. Pastor, mas eu estou investindo na vida de alguém faz 5 anos. Tá, mas está investindo como? Eu tinha eu digo porque a gente não tem mais proximidade, fica difícil esse investimento ter continuado, mas eu tinha um alvo evangelístico, irmãos, que infelizmente não deu fruto, acontece também, e que eu não conseguia conversar com ele. Sendo dono da empresa, né, para a qual eu prestava serviço, toda hora alguém interrompia. Achava interessante, irmão, se a gente estava falando do Flamengo, ninguém entrava. Estava falando da política, ninguém entrava. Era eu abrir a boca para falar de Deus a começar. Se não é o diabo, meu irmão, é quem? Mas, meus irmãos, eu dei um jeito. Falei, fulano, eu preciso conversar contigo. E eu queria que você visse uma coisa lá em casa também. Bora marcar lá em casa amanhã, 5 horas. Então, eu levei na minha casa para tomar um suco da Caer, né? Copo d'água para ele, copo d'água para mim e 40 minutos de evangelho. Ele jamais vai poder dizer que eu não preguei clara e totalmente o evangelho para ele. Falei de religiosidade, falei de condenação, falei de graça, falei de salvação, falei da cruz, falei tudo que eu pude. Mas a cegueira não foi removida. Aí é papel do Espírito. Durante os anos eu fiz outros investimentos, mas o meu ponto aqui, meus irmãos, é que se você está investindo nessa pessoa, tanto faz quantidade de anos, mas claramente não pregou o evangelho para ele ou para ela, então talvez o erro esteja do lado de cá. A dureza e a cegueira de coração existe, é verdade. Eu me lembro, irmãos, quando eu li Deixados para Trás, essa série, né, escatológica, que fala de ficção durante o período da tribulação, são 10 volumes, eu fui muito impactado com aquele livro. Ele, obviamente, tem muita conjectura, muita invenção, é ficção, né? Muita coisa ali, obviamente, não vai ser como é, mas eu gosto do livro. Pastor, eu vou assistir o filme.
Filme não é nem 1% dos livros, é muito, muito, muito melhor. E eu fiquei muito impactado, meus irmãos, e eu tomei uma decisão. Foi perto de um culto que tinha na minha família, porque um dos meus tios foi salvo de um afogamento. Segundo a narrativa, na verdade, ele foi devolvido à vida pela oração, pela resposta à oração da minha avó. E no aniversário dele, próximo dele, da minha mãe e de outra tia, minha avó fez um voto a Deus, que ia fazer um culto durante o resto da sua vida, e assim ela fez. Durante o resto da sua vida, ela fazia um culto de ação de graças, porque meu tio foi salvo. Da morte, no caso, né? Do outro, infelizmente, mas enfim. Aí, casou, eu tá lá, ou ia ter um culto, eu não lembro. Sei que ia ter um culto, eu estava lendo, meus irmãos, sobre o fim do mundo, sobre arrebatamento, aquilo estava, né? E aí eu aproveitei. Meus irmãos, naquele dia, a luva de pelica foi tirada, né? Ou mesmo a luva de boxe, se você preferir, e foi uma pregação estilo briga de rua. Porque às vezes, irmãos, a gente tem que ser claro. Eu me lembro quando a grávida do Azaf, o médico do ultrassom, olha, você tem que ir no seu obstetra, que você aqui tá... Aí eu pedi para a Leila sair e falei, doutor, eu entendo de duas coisas da vida, de Bíblia e de computador. Se eu só ficar cortando por fora, assim, eu não sei o que fazer. O que a gente deve fazer? Marca uma consulta para mês que vem e tal? Ele, não, agora. Eu falei, agora isso foi claro. Agora, porque sua esposa está entrando em pré-eclâmpsia. Eu falei, dali nós saímos para o consultório. Viu? Tem hora que você tem que chegar a pessoa e... Ei, é isso que está acontecendo. Aquele dia eu fiz isso com meus parentes. E falei que um dia ia acontecer um fenômeno, um evento, que vocês sabem porque a maioria deles são desviados de igreja batista. Vai acontecer um evento e vocês vão procurar a senhora dessa casa, minha avó, não vão encontrar ninguém. Eu creio pela fé, vocês vão encontrar os meus pais aqui, não vão encontrar ninguém. E vão procurar por mim por telefone, não vão me encontrar, porque o senhor veio buscar a sua igreja. E falei, e vocês vão ficar. Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente é muito bonzinho. E, de novo, não estou dizendo para você meter o dedo na cara das pessoas, e você vai para o inferno, nada disso. Mas você tem que dizer às pessoas o que é o quê. Com amor, com graça. Mas precisa as pessoas entenderem. E a pergunta final é, você tem certeza da sua salvação? Se hoje você estivesse diante de Deus, você tem certeza que iria para o céu? Incrivelmente, algumas pessoas religiosamente se enganam e dizem que sim. Aí você tem que perguntar, então por que você acha isso? Aí parece que você está gerando em ciclos com a pessoa. Não, porque eu sou uma boa pessoa. Aí você volta para falar sobre a inutilidade das obras. Ou, não, porque eu creio em Deus. Ok? Aí você volta a explicar o que é fé bíblica. Então, meus irmãos, a cegueira das pessoas não é fácil. E não é a nossa habilidade, mas a gente tem que dar os fatos para que a pessoa possa entender e ser levada até a fé. Ok? A gente vai ficar por aqui, irmãos, não se delongar muito. Semana que vem, a gente vai continuar. A gente vai falar sobre a base bíblica para o arrependimento e vai falar sobre perseverança e frutos nesse arcabouço de como ser salvo. Ok? E aí, temos mais um slide sobre isso. E finalmente vamos chegar àquela parte no final de cada doutrina, onde a gente analisa os venenos, né? Ou seja, as ideias contrárias àquilo que nós entendemos que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, no caso, a doutrina da salvação. Ok? Mais uma pergunta? Não? É a fome falando já, né? Vamos colocar de pé, meus irmãos, e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, ao longo desse tempo, nesta manhã, ao longo desta aula, quantas verdades maravilhosas nos foram lembradas. Como é valioso, Deus, visitarmos todas as doutrinas, mas particularmente essa que transformou a nossa vida, que mudou a nossa história. Obrigado, Deus, pela graça que nos foi derramada em Cristo Jesus. Quero orar, ó Deus, pelos nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas, os estranhos que passam em nossa vida, que eles saiam
dos contatos conosco, de alguma forma confrontados com a realidade da eternidade, a necessidade de arrependimento e fé. Que seja pelo exemplo de nossas vidas, mas também pela pregação de nossas bocas, que eles possam, Deus, ouvir o Evangelho de maneira inequívoca, de maneira que não possam dar as costas a não ser cegados e enganados pelo seu próprio pecado. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso e à noite possamos estar aqui novamente para ouvir a Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.